Professor, Capítulo... Oi, a página é 258. É isso aí, acabei de chegar na 258 agora. Capítulo 2, Geometria Espacial, página 258, para quem precisar. Beleza? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Prismas. O que vai ser fundamental o prisma? A gente vai ter o seguinte. O que vai ser um prisma? Olha só. É caracterizado por ser um poliedro convexo, com duas bases, onde elas vão ser polígonos iguais, congruentes e paralelos. Pô, vocês me explicam isso aí. Eu vou ter o seguinte, peraí, deixa eu colocar isso no mudo, que não está no mudo. Pronto. O que vai acontecer? Eu vou ter dois polígonos. Vamos dizer que eu tenho agora nesse momento um paralelogramo e outro paralelogramo. Assis, Fala. vai falar de geometria das posições no final de toda a geometria espacial? Yes. Obrigado. De nada. Tenha uma boa tarde. Ó, então é o seguinte. Tem aqui, ó, duas bases que vão ser em cima e embaixo, tá? Embaixo e em cima. Pô, se a base está em cima, sim, tá. E o que acontece? Esses polígonos vão ser idênticos. Beleza? Esses polígonos serão idênticos. Um segundo caso, esses polígonos serão paralelos. Isso é importante. Esses polígonos vão ser paralelos entre si. Ou seja, vai estar um de frente para o outro. Certo? E aí, eles vão ser interligados pelo que nós vamos chamar de arestas laterais. Vamos interligar ele pelas arestas laterais. Tá aí, pronto. Finge que isso aqui está reto, né? Interliguei. Pronto, formei um prisma. Safo? Onde eu tenho aqui, ó, um polígono que eu posso chamar de quadrilátero na base, não é isso? Eles vão estar um de frente para o outro, vão ser opostos e iguais e paralelos. Tranquilo? Então as faces vão ser opostas. Mais interessante também, eu vou poder falar que todas as faces, olha só quantas faces esse cara tem, duas vermelhas, não é isso? Face é o que? A frente, é como se fosse uma das paredes da sala. Eu tenho uma em cima e uma embaixo, que é as bases, eu tenho a da frente, vai ficar 2, 3, a quarta, a quinta e a sexta. Então percebe que eu tenho 6 faces, né? Todas elas vão ser polígonos não regulares necessariamente, mas sempre vão ser polígonos, tá? E a gente vai entrar em geometria plana. Cara, vamos analisar dois caras. Ó, prisma reto. Primeira coisa, possui arestas laterais perpendiculares à base. Aqui eu vou estar analisando o prisma reto, tá? Ele falou que as arestas laterais, que são essas minhas roxas, vão ser perpendiculares à base. Ou seja, eu posso afirmar que aqui, ó, forma 90 graus. Safo? Dúvidas? Forma 90 graus, então. Cujas faces laterais são retângulos. Cara, olha só, prisma regular. Aquele cuja base é um polígono regular. Beleza. Assis, eu já entendi essa ideia de quando as arestas laterais são perpendiculares à base. Beleza, prisma reto. Cujas faces são retângulos. Eu já estou vendo aqui, né, monstro? Todas as faces são retângulos. Calma. As faces laterais são retângulos, ou seja, só os lados. Sempre quando eu falo sobre prisma reto, independente se eu tiver um quadrado embaixo, um triângulo embaixo, um hexágono embaixo, um pentágono embaixo, um pentadecágono embaixo, não interessa. Eu sempre vou ter as faces laterais como retângulos. Safo? Agora, prisma regular é aquele cuja o polígono da base, novamente, igreja, polígono da base é regular, beleza? Toma cuidado. Eu posso ter um prisma reto e não regular? Claro que posso.
Quando eu vou ter? Quando esse cara aqui, os vermelhos, não forem um polígono regular. Pode ser um paralelogramo, pode ser um retângulo, pode ser um triângulo escaleno, um triângulo isósceles, um triângulo retângulo. Pode ser qualquer um, só não é regular. Quando que vai ser um polígono regular? Quando é triângulo equilátero, quadrado, pentágono regular, hexágono regular e assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo? Então já é. Ó, como eu vou agora, então, calcular o meu volume? O meu volume vai ser calculado pela seguinte fórmula. O volume vai ser a área da base vezes a altura. Cara, como eu consigo calcular isso? Imagina o seguinte. Você pega uma caixa de papelão, né? Tá aberta em cima. Beleza? E aí você quer encher essa caixa de papelão de pano de chão. Pensa aí no pano de chão, né? Bonitinho, daquele branquinho, novinho. E aí você começa a botar. Pega um pano, estica, vamos dizer que encaixa certinho no papelão e você bota ele esticado. Botou. Aí você pega, você quer encher de vários panos. Aí você vai colocando camada, 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 até ir subindo, 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 até chegar ao topo da caixa de papelão, não é isso? Só que eu sei que o meu tapete, ele é calculado por qual forma? Pela área, certo? Quando eu calculo o tamanho do tapete, estou calculando a área, certo? Ó, tamanho da tela, eu calculo a área da tela. Então eu vou calcular o tamanho desses supostos tapetes, certo? Só que quantas vezes? H vezes. Então, eu sei que a fórmula do meu volume é a área da base, ou seja, a área colocada H vezes, beleza? Ou seja, a área da base vezes H. Tranquilo? Dúvidas? Não? Beleza. Agora, a área da base. A área da base é o polígono que tiver na base, irmão, não interessa. O polígono que tiver na base, você vai calcular, acabou. Tranquilo? Ô, Caio, tá fazendo um tour aí pela tua casa, filho? Ô, Zé. Ó, a área lateral. Cara, como é que vai ser a área lateral? A área lateral é o seguinte. Você vai calcular os retângulos. Lembra que um prisma reto tem como as faces laterais do retângulo, não é isso? Então, você vai calcular os retângulos. Só que a minha área lateral, ela vai depender de um cidadão. Tá aqui, né? Na verdade, não preciso nem colocar. Tá aqui, ó. A área lateral vai ser o L, que eu vou chamar de aresta da base. Beleza? Vezes a altura. Tá aqui, ó, né? Retângulo. Só que quantas vezes? Nesse caso, eu vou colocar 4 vezes. Mas se fosse um prisma triangular, ou seja, com a base do triângulo, ia ser 3 vezes. Hexágono, 6 vezes, assim sucessivamente. Eu posso dizer que o número de retângulos que eu terei vai depender do número de lados da base. De novo, esse meu N é o número de lados da base. E também vai ser o número de faces laterais. Beleza? Tranquilo? Até então, dúvidas? Professor, pode explicar de Nenhuma. novo só essa parte do finalzinho? Tá, esse meu Não, N, desse N não, daquele do L lá. Na hora do L eu não entendi. qual é esse aqui? Não, lá, esse da fórmula assim, você tá falando mesmo. Depois que você falou, começou a falar dessa área aí, eu comecei a perder. Tá, eu chamei esse cara aqui de L, aresta da base de L. Depois que eu chamei a aresta da base de L, para eu calcular a área dessa frente plana aqui, dessa minha face, que é um retângulo, porque eu falei que ia ser um retângulo, né, no prisma reto, é lado, ou melhor, base, vezes altura. Como aqui é L, vai ficar L vezes H. Então, eu tenho aqui, ó, L vezes H. Só que quantas vezes? N vezes. E que N é esse? É o número de lados da base. Porque conforme eu tenho, ó, um lado, uma face. Outro lado, outra face. Outro lado, a parte de trás, né? Outra face. Agora, outro lado, outra face. Então, esse N vai depender do número de lados da base. O número de lados da base vai ser quem vai reger o número de faces laterais, como eu escrevi aqui. Beleza? Ah, então você tá calculando só a área do entorno, né? Sem tirar lá. Isso, só a lateral. Agora, a área total vai ser, ó, a área total tá aqui, ó. É a área lateral, ou seja, um entorno, mais a área da base.
Perdão, mais 2 vezes a área da base, porque eu tenho duas bases, né? Tranquilo? Como eu disse, ó, perdão, o número total de faces laterais é igual ao número de arestas da base, n mais 2 unidades. Ah, legal. Laterais não, né? Número total de faces. Essa aqui são as minhas faces laterais, não é isso? Quanto que vai ser o número total de faces? É o número de arestas da base, que representa as faces laterais, mais 2 unidades. Por quê? Porque eu tenho as duas bases. Beleza? Então aqui vai ser n mais 2. Enfim. Beleza? Então, o V, meu volume, o H, minha altura, já mostrei para vocês. A área total também, a área da base também, a área lateral também. Eu mostrei tudo. Aqui só tá dando um nome aos bois, né? Beleza? Um momentinho aí para tirar print. Safo. Vamos lá, vamos dizer que vocês têm o seguinte. Um prisma reto triangular de altura valendo 6 centímetros e as arestas da base valendo 3, 4 e 5, certo? E aí eu quero calcular o volume. Como eu calculo o volume? É a área da base vezes a altura, não é isso? Eu consigo calcular a área da base aqui? Essa é minha base? Consigo, né? Se é um triângulo, eu sei que a fórmula do triângulo é base vezes a altura sobre 2, ou também eu tenho o radical de Heron, eu tenho o A vezes B vezes o seno de um ângulo dividido por 2, eu tenho várias fórmulas, né, para ser usado. Aqui nesse triângulo da base, eu posso falar, lembrando que esse cara vai ser igual a esse, né? Eu posso falar alguma coisa sobre esse triângulo da base? Ele é retângulo. Por quê? Pitagórico. Exato. Exato, exato. Se ele é um triângulo retângulo pitagórico, se ele é um triângulo retângulo pitagórico, porque eu tenho 3, 4 e tem logo o oposto 5, eu sei que aqui então vou ter um ângulo de 90 graus, não é isso? Deitado? Certo? Então aqui eu tenho base vezes altura, certo? Se esse cara é minha base, esse aqui é minha altura. Então vai ficar o seguinte. A área total vai ser 3 vezes 4 sobre 2. 3 vezes 4 vai ficar 12, dividido por 2, então vai ficar 6. Vamos dizer que aqui 6 centímetros, né? Então vai ficar 6 centímetros quadrados. Para calcular o volume vai ser a área da base, 6 vezes a altura, que também é 6. Então vai ficar 36 centímetros cúbicos. Tá aí o volume, então, desse meu prisma triangular reto, beleza? Dúvidas? Não? Vamos lá. Vamos dar seguimento, então. Assim, se aparecesse um hexágono, a mesma ideia, beleza? Agora, se aparecesse assim pra gente, um prisma triangular regular. Triângulo equilátero. Exato. Quadrangular e hexagonal, todos eles regulares. Eu vou ter a base sendo um triângulo equilátero, não é isso? E aí a fórmula a gente já sabe calcular, né? A área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Vou chamar aqui de área da base, certo? Agora eu vou ter um quadrado se for regular. E aí, para calcular a área da base desse quadrado, é só fazer o lado ao quadrado.
E para eu poder calcular o hexágono, que também vai ser regular, eu tenho a fórmula do hexágono. A fórmula do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Aí você vai falar para mim assim, Assis, eu nunca tive aula sobre áreas do hexágono, ninguém nunca me mostrou. Eu falo e provo. Te mostrei quando eu dei uma aula de pontos para vocês e eu fiz uma questão de pontos que envolviam um hexágono regular. E aí a gente calculava a área do hexágono regular. Eu revisei isso com vocês, provei por que é 6 vezes L ao quadrado raiz 3 sobre 4, 6 vezes triângulo equilátero. E aí passei para vocês. Assis, eu não lembro. O que você vai fazer? Você vai na playlist depois, que vocês têm, né, que vai ficar 6 vezes L ao quadrado raiz 3 sobre 4. Para quem conhece também como 3, é só simplificar aqui, certo? Então depois vocês vão lá na playlist que vocês têm do curso no YouTube, aquela playlistzinha lá privada, e aí vocês vão dar uma olhada lá, que vai estar lá. Aula de pontos. Beleza? Então tá aí as 3 formas da base. E o resto é igual, né? Calculando a altura não vai depender. Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos lá. Assis, e quando eu tiver todas as arestas iguais, ele vai falar na questão. Safo? Agora, prismas especiais. Cara, um paralelepípedo retângulo. O paralelepípedo retângulo ele não deixa de ser um prisma, só porque ele tem um nome diferente. Concordo? Concordo. Como eu calculo a área do prisma? Perdão, o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. Quem é a área da base aqui? Quem é a base? A base é esse cara aqui de baixo, é A e B, não é isso? Então a área da base é A vezes B. E a altura é C. Então ficaria A vezes B e por final a altura C. Tá aí o volume do meu paralelepípedo retângulo. Beleza? Se eu calculasse aqui, por exemplo, a área lateral, como ficaria? Eu sei que esse cara é C, e se esse cara é C, todos os arestas que estão em pé também vão ser. Se esse meu cara aqui é A, todas as arestas que estão deitadas vão ser A. E se esse cara é B, todas as arestas que também estão deitadas, mas estão de lados, também vai ser B. Certo? Então vamos lá. Como eu vou calcular a área lateral? A área lateral vai ser calculada pelos seguintes caras, ó. É esse pedaço aqui de frente. Aí depois eu vou dobrar, né? Porque eu tenho a cara da parte de trás. Eu tenho esses caras na lateral. Depois eu vou dobrar. Certo? Porque eu tenho no outro lado também. Então, cálculo um dobra, cálculo outro dobra. Cara, esse cara aqui de frente é A vezes a altura que é C. Não é isso? A altura é C daqui. Então, vai ficar A vezes C. Só que 2 vezes. Mais. Agora, desse cara aqui do lado, B vezes C, né? Só que 2 vezes também. Então, vai ficar 2BC. Colocando 2 em evidência, eu tenho 2AC mais BC. Poderia até colocar o C também em evidência, aí, mas não precisava. Não. Então tá aqui, ó, 2AC mais BC. Provei. Agora, se fosse a área total, eu ia acrescentar mais um, né? Que é o cara da base, que é A vezes B. Só que, como eu tenho duas bases, ficaria 2AC mais BC mais 2AB. Colocando em evidência, vai ficar 2AC, BC, AB. Que é o que está aqui, né? AB, AB. AC, AC, BC, BC, tá aqui. Essa aqui é minha área total. Beleza? Agora, a diagonal. Como eu vou calcular a diagonal? Deixa eu desenhar aqui bonitinho. Pronto. Ó,
Quando eu traço a diagonal, o que vai acontecer? Traçar então a diagonal aqui, pegando tudo. Essa diagonal, quem vai ser a base dela? A base dela vai estar aqui embaixo, certo? A base da diagonal do retângulo, perdão, do paralelepípedo, é a diagonal dessa minha base aqui embaixo. Lembrando que aqui é A, aqui é B e aqui é C. Se aqui é C, aqui também vai ser C, não é isso? Aqui também vai ser C e tal, beleza. Para eu calcular a diagonal do meu paralelepípedo, eu terei que fazer Pitágoras. Na verdade, eu até tracei para o lugar errado, né? Porque tem que passar de um pedaço ao outro, dizendo aqui, ó. E lá para o outro lado. Beleza, agora foi. E aí o que acontece? Para eu calcular a área essa minha diagonal, eu preciso fazer Pitágoras aqui, já que eu sei que eu tenho um triângulo retângulo, onde os catetos são a diagonal da face e a minha altura C. Então vai ficar D ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado, vou chamar aqui embaixo de Dzinho ao quadrado, mais C ao quadrado. Onde esse meu Dzinho vai ser a diagonal desse meu retângulo, certo? E aqui eu também posso aplicar Pitágoras, então vai ficar Dzinho ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? A diagonal corta em dois prismas triangulares? Não, não posso falar, porque a diagonal só vai ser uma linha, não vai ser isso aqui. Isso aqui não é diagonal, a diagonal é só isso. Aqui a gente está traçando para a gente encontrar o valor da diagonal. Se o d ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, eu posso substituir aqui. Então, eu tenho que a diagonal ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c quadrado. Parece Pitágoras, né? Só que com 3. E é mais ou menos isso. Se a gente quisesse calcular a diagonal da base, está aí. Se a gente quisesse calcular a diagonal toda, é só fazer as 3 dimensões ao quadrado. Tranquilo? Como está aqui. A única diferença é que passou a raiz quadrada para o outro lado. Dúvidas? Professor, Fala. esse C aí que o senhor botou na fórmula seria a altura, então, Isso aí. Ele vai chamar de C. Valeu, professor. Agora, pensa no paralelepípedo retângulo. E o que acontece? Agora, no paralelepípedo retângulo, ele vai se achatar, todos eles, certo? A ponto D. Cara, o A vai continuar sendo A, beleza. O B vai ser igual a A e o C vai ser igual a ponto de todas as arestas serem iguais. Certo? Porque as arestas todas vão ser iguais. De novo, as arestas todas vão ser iguais. É igual a ideia do retângulo e do quadrado. O retângulo é base e altura. E aí, depois o que acontece? A gente tem um quadrado onde um quadrado é um retângulo de lados iguais. Então, a gente tem um cubo que vai ser um paralelepípedo de lados iguais. Qual vai ser as consequências disso? Que aqui não vai ser... Qualquer lugar que você encontrar B e C vai ficar A também, não é isso? Então, aqui vai ficar A vezes B vezes C. Só que agora vai ficar A. Então, vai ficar A ao cubo. Beleza? Aqui, por exemplo, na área lateral, vai ficar A vezes A mais A vezes A. Vai ficar A ao quadrado mais A quadrado. Então, ou seja, vai ficar 2A quadrado. 2 vezes 2A quadrado vai ficar 4A quadrado. Assim eu não entendi. Ó. Quantas faces laterais a gente tem? 4, né? Então, vai ficar A ao quadrado. Por quê? Todas as faces de um cubo vão ser quadrados. Então, é só fazer A ao quadrado para saber a área da face de 1. A área total. Eu tenho 6 faces, então vai ficar 6A ao quadrado. Certo? Lembra que a diagonal do quadrado eu calculo como L raiz de 2. Agora a diagonal do cubo vai ser A raiz de 3. Por quê? Aqui vai ficar A ao quadrado mais A ao quadrado mais A quadrado, não é isso? Então a diagonal do cubo é 3A quadrado. Passo o quadrado para o outro lado, tenho A raiz de 3. Beleza? Porque o raiz de 3, a 3 não sai da raiz. Então é A raiz de 3. Nossa fórmula aí também da diagonal do cubo. Dúvidas? Não? Amém. Vamos lá. Prisma oblíquo. Cara, o que vai ser um prisma oblíquo? Possui arestas laterais oblíquas. Ou seja, não forma 90 graus. Forma um ângulo qualquer que eu vou chamar de θ.
Se aqui é θ, todos eles vão ser θs, porque eu continuo tendo todos eles paralelos. Safo? Beleza. As faces laterais são paralelogramas. Esses caras vão ser paralelogramas, né? Nesse caso, podemos calcular o volume com a expressão A vezes AB, né? Área da base, vezes H vezes seno de θ, que é o ângulo formado pela aresta e o plano da base. A aresta da base e o plano da base. Cara, parei e vamos pensar em entender isso. Eu tenho a aresta da base, beleza. A altura vai estar aqui. Só não vai estar no prisma, certo? Então eu vou ter A, que vai ser uma aresta, beleza? E aqui teremos um problema. Eu vou chamar esse cara de B. Só que esse B agora não é mais a minha altura, é apenas a aresta lateral, safo? Quando eu redesenho isso aqui de forma organizada e separada, o que acontece? Eu tenho o meu A aqui, o meu H aqui vai formar 90 graus, é só trazer ele mais para cá, ó. Beleza? Acho que agora está mais visível. Também vai formar 90 graus. Então tem aqui, ó, meu H formando 90 graus. B e um ângulo θ. Beleza. E aí? Eu sei que para eu calcular a altura desse meu prisma é a área da base vezes a altura, como qualquer outro. O problema é, eu não tenho o valor da altura, eu só teria o valor do B. Aqui eu posso aplicar relação trigonométrica. Qual relação trigonométrica? Seno, né? Cateto oposto a H dividido pela hipotenusa B. Esse B que está dividindo vai para o outro lado multiplicando. Então teria o seguinte. Vai ficar H é igual a B vezes seno de θ. Então aqui, ó, ao invés de ficar H, vai ficar B. Vou fazer melhor, vou apagar. Então, ó, substituindo, vai ficar a área da base, vezes H, que vai ser a altura, Bzinho, vezes o seno de θ. Essa aí é a fórmula do volume em um prisma oblíquo. Beleza? Tranquilo? Bem, vamos lá. Um momentinho para vocês passarem tirando print. Para a gente dar seguimento e pegar exercício para fazer. Mas aí a primeira questão bem suave, da IAR, perdão. Olha só, considerando raiz de 3 igual a 1,7, beleza. Então se aparecer de repente um raiz de 3 aí, se depois no final substituir por 1,7. Isso aqui nada a ver com a nossa teoria, só está dando um valor aproximado para a raiz de 3. E um cubo de aresta 10. Ou seja, o meu A vale 10. A medida da diagonal desse cubo, em centímetros, é um número entre. Como calcula a diagonal do cubo? Tem lá nas anotações na tua apostila. Eu acabei também de falar sobre isso. Então, substitui na fórmula e encontra para mim aí. Posso fazer? Claro. Beleza. Então vamos lá. Ah, então vai ficar diagonal. Ah, Cis, eu não lembro da fórmula da diagonal do cubo. É a raiz de 3. Então vai ficar 10 raiz de 3. Como ele deu a aproximação para raiz de 3, perdão, vai ficar 10 vezes 1,7, 17. Então vai ser um número entre 16 e 18. Questãozinha da IAN, né? Da IA, né? Bananada. Bananada. O que é? Vamos lá. Ó, próxima. 2. A altura de um prisma regular é de 5 metros. Beleza.
Sabe-se que a área lateral é o dobro da área da base. O volume desse prisma em metros cúbicos é, primeira coisa, o volume do prisma a gente calcula sendo a área da base vezes a altura. A área da base, sabendo que é um prisma hexagonal regular, é 6L² raiz de 3 sobre 4, não é isso? É 6 vezes o triângulo equilátero. Beleza. Depois é só substituir. O que ele falou? Que a altura de um prisma hexagonal regular é de 5 metros. Sabe-se que a sua área lateral, que foi a informação que ele deu na questão, é igual ao dobro da área da base. Cara, a área lateral é o quê? A área lateral a gente viu que é calculada sendo N, que agora vai ficar 6 vezes a aresta da base vezes a altura, não é isso? Então vai ficar L vezes H. Tranquilo? Dúvida aqui? 6 vezes L vezes H, já que é um prisma hexagonal regular? Não, né? Posso dar continuidade? Então aqui vai ficar a área lateral, perdão, 6 vezes L vezes a altura, que é 5, é igual a 2 vezes, agora a área da base, 6L² raiz de 3 sobre 4. Dúvidas? Não, né? Então, ó, geral multiplicando, 6 com 6 pude cortar. L com L² posso cortar um, vai sobrar outro aqui. Esse 2 com esse 4 eu posso cortar, vai simplificar, vai ficar embaixo 2. Então vai sobrar o quê? Na esquerda vai sobrar um 5. Na direita vai sobrar L raiz de 3 sobre 2. Esse 2 que está dividindo vai para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 10 é igual a L raiz de 3. Essa raiz de 3 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar 10 dividido por raiz de 3. Certo? Racionalizando. Então vai ficar 10 raiz de 3 dividido por 3. Não dá para cortar, não dá para simplificar nem fazer mais nada. Deixa assim. Beleza? Bem, ele quer o volume desse prisma. Como eu vou calcular? O volume do prisma é o seguinte. Vai ficar agora a área da base, que é 6L² raiz de 3 sobre 4. Que eu acho até melhor a gente calcular separado, né? 6L² raiz de 3 sobre 4. Então vai ficar 6 dividido por 4 vezes 10 raiz de 3 todo mundo sobre 3 ao quadrado vezes raiz de 3. Elevando em cima e embaixo. Vai ficar 6 sobre 4 vezes 100 vezes 3 dividido por 9 raiz de 3. 3 com 9 posso simplificar, vai ficar 3 embaixo. 4 com 3 vai ficar 12. 6 com 12 embaixo vai ficar 2. Safo? Então a aresta da base vai ficar 100 raiz de 3 dividido por 2. Então vai ficar a aresta da base sendo 25 raiz de 3. Isso aí é a minha aresta da base. Agora, como eu quero calcular o volume, vai ficar 25 raiz de 3, que é a aresta da base, vezes a altura, que é 5. Então vai ficar 125 raiz de 3. Não seria 50, não? Assim, seria 50, né? Oi. 50, 100 né? por 25 2. não. É, 50, bisonho. Eu com sono. Então 50, aqui vai ficar 50. Então aqui vai ficar 250. Então 250 raiz de 3, nosso gabarito é letra Charlie. Dúvidas? Acabei nem precisando fazer o desenho, né? Só fui anotando o que ele queria, relembrando a área da base. Matei a questão. Mas é bom sempre fazer o desenho, tá? Deixa eu passar para o próximo. Tira print aí. Dá um tempinho para vocês tentarem fazer essa 3 aí. Já é? 3 minutinhos.
Posso fazer? Sim. Vamos lá. Vamos lá. A medida da altura de um prisma triangular é igual à medida da aresta da base. Então, pô, vamos fazer assim, ó. Vou chamar a aresta da base L e a altura de H. Se eu chamo um de X, outro é X. Prefiro X. Certo? Se a área lateral desse prisma é 10 metros quadrados, então sua altura mede em metros. Então, se eu acho o X, matou a questão. Como eu calculo a área lateral de um prisma? É N vezes L vezes H. Só que nesse caso vai ficar o N, como é triangular, vai ser 3, não é isso? Então, 3 vezes o lado, que eu não conheço, vezes H, que eu não conheço. Então, vai ficar 3 vezes x, 3x ao quadrado é igual a 10. Esse 3 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 10 dividido por 3. Então, x é igual a raiz quadrada de 10 sobre 3. Então, vai ficar o seguinte. Raiz quadrada em cima e embaixo. Racionalizando, vai ficar 10 vezes 3, raiz de 30, dividido por 3. Lembrando que não dá para simplificar, porque um está na raiz e o outro não. Nosso gabarito, letra delta. Dúvidas? Posso para a próxima? Vamos para a próxima. Daqui a pouco a gente vai pegar as mais pesadinhas. Só para começar devagar. Ó, 4. A diagonal de um cubo mede 3 centímetros. Então, o volume desse cubo em centímetros cúbicos é. Calcule aí para mim, por favor. Bora lá. Celta, Charlie, C de coronavírus. É, rapaz, terrível. Vamos lá, vamos fazer então. A diagonal de um cubo mede 3 centímetros. Então, quanto que é a fórmula, qual é a fórmula da diagonal? Ó, vou ensinar para vocês, hein? Qual é a fórmula da diagonal? A raiz de 3. Então, a raiz de 3 equivale a 3 centímetros, não é isso? Beleza. Safo. E o volume desse cubo? A ao cubo. Equivale a quanto? É isso que ele quer descobrir, não é isso? Então, se a gente já sabe que a raiz de 3 é igual a 3, esse raiz de 3 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, vai ficar 3 dividido por raiz de 3. Racionalizando, vai ficar 3 raiz de 3 dividido por 3. Posso cortar, então tem aqui raiz de 3, certo? Então sei que o A
é igual a raiz de 3. Pô, Assis, beleza, o A é igual a raiz de 3. O que eu faço agora? Nada? Não. O que acontece? Se o A é igual a raiz de 3, você agora substitui no volume que é o que ele quer, não é isso? Então o volume vai ficar raiz de 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27. Raiz quadrada de 27 vai ser 3 raiz de 3, porque 9 vai sair, porém 3 não. Dúvidas? Gabarito letra C. Dúvidas? C de Seaga. Na moral, C de Cramunhão. vamos ser esperançosos. C de Seaga. C de Seaba. Pirassununga não tem não. Tem C não. C de Pirassununga. Vamos fazer a próxima? C de Academia das Agulhas Negras. Aí, ó, falando nela. Ó, Aí sim, hein? Faz aí, tempinho. Vamos ler. Dispondo de um recipiente em forma de paralelepípedo retângulo. Aí tu já liga aquele, ó. A, B, C, tal, alguma coisa desse tipo. Beleza? Com as dimensões da figura preenchido com água até o nível indicado. Então tá aqui, ó, até o 37 de altura. O aluno fez o seguinte experimento. Mergulhou na água um cubo maciço com 1 centímetro cúbico de volume. Ou seja, se um cubo é 1 centímetro cúbico, de volume, se eu mergulhar aqui, vai fazer subir um pouquinho, né? Beleza. Mergulhou sucessivamente 9 cubos, cada vez maiores, cujos volumes formam, a partir do cubo de 1 centímetro cúbico, uma progressão geométrica de razão 2. Puta que merda. Tá falando tudo errado, hein? Ó, sucessivamente, vírgula, e, né? Complicado. Progressão aritmética de razão 2 centímetros cúbicos. Após mergulhar certo número de cubos que ficaram completamente submersos, verificou que a altura da água passou de 39 para 39. Com base nessas informações, a área total do último cubo colocado é de... Puta merda. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem, enquanto isso eu vou fazer também. A questão não é difícil, é trabalhosa. Tempinho para fazer 4 minutos no máximo. Valendo.
Caraca, ainda que a área total, cara. Quase que era na pegadinha. Dando Eu mole? acho que eu tô fazendo merda aqui, mas eu vou continuar a fazer aqui pra ver se é merda ou não. Tô esperando. Tô a critério de vocês. Achei. Aleluia, igreja. Até que não é tão grande, não. Era só ter que pensar bastante. É, isso aí. E na É, verdade você eu vi lê que o uma que eu tava fazendo parada, era merda mesmo. você lê uma parada e é levado a fazer uma parada. Antes eu achei que eu tava fazendo merda, agora eu tenho certeza. Pode fazer, professor. Que... Vai com umas 10 esperar o pessoal fazer. Foi, pô. Tem um Caio José e um Caio César. Caraca, eu tava confundindo. Ué, agora que eu vi. Caraca, Assis. Na minha turma no colégio militar tinham 5 Caios. Pô, E era cacete. cada um com nome diferente. Meu nome é Maluco. C-A-I-O. Tinha um Caio que era K-A-I-O. Tinha um Caio que era K-A-Y-O. E tinha um Caio que era C-A-Y-O. Tá maluco, ainda bem que meu nome é Assis. Quer dizer, ainda bem é uma Mano, palavra muito Assis, mano. forte. É. Também Maluco. tinha uma garota chamada Assis Não também. pode me zoar, não. Eu... Que? Não, não é possível. Meu nome é nome mesmo, não é Era uma sobrenome, não. diversidade de nome impressionante que tinha lá. Bora lá, vamos Não, mas é fazer? assim mesmo. Não dá. Tá maluco. Devia ser menino. Ó. Dispondo de um recipiente em forma de paralelepípedo. Beleza, que é um paralelepípedo. Com as dimensões da figura preenchido com água até o nível indicado. Um aluno fez o seguinte experimento. Mergulhou na água um cubo maciço de 1 centímetro cúbico de volume. Beleza, colocou um cubo aqui. Uf. Olha o cubo. Igualzinho um cubo, né? E aí depois, ó, mergulhou sucessivamente 9 cubos, cada vez maiores. Novos cubos, perdão, cada vez maiores, cujos volumes formam, a partir do cubo de 1 centímetro cúbico de volume, uma progressão aritmética, ou seja, primeiro é 1, depois é 3, 5, 7 e assim vai embora. Certo? Beleza. De razão sempre 2. Após mergulhar certo número de cubos que eu não sei, vamos chamar de N, então o último cubo vai ser enésimo, vai ter um volume AN, que ficaram completamente submersos, verificou-se que a altura do nível da água passou para 39 centímetros. Ou seja, aqui vai ser 39 centímetros, né? O que acontece? Se passou para 39, ele aumentou 2 centímetros. Então, esse volume aí que foi aumentado vai ser 7 por 14 por 2. A gente consegue calcular. Eu vou chamar de ΔV. O que significa isso? A variação do volume. Vai ser 7 vezes 14 vezes 2. Então, ΔV vai ser 196. O que vai ser esse ΔV dentro da questão? Meu ΔV vai ser igual à soma dos cubos. Então, eu vou falar que é a soma dos N's, beleza? Que N's? Esses caras aqui, meus volumes não formou uma PA, então vai ser a soma dessa PA aqui, porque vai ser a soma dos volumes do cubo, beleza? Dos cubos, beleza? Com base nessas informações, a área total do último cubo colocado é... Cara, se eu sei o seguinte, que a área total de qualquer cubo é 6A². O problema é eu achar o A. Depois que eu acho o A, mata a questão, não é isso? Beleza, então vamos entender isso. Eu sei que o ΔV é igual a SN. Eu posso falar que a soma dos termos agora da PA é igual a 196, não é isso? Beleza. Eu já vi a merda que eu fiz. Se esse meu AN, que é o enésimo termo da PA, eu não sei, eu posso substituir no termo geral. Então, a N é igual a 1
mais n menos 1, porque eu não sei o número de termos, né? Então vai ficar AN é igual a 1 que vale 1, mais n menos 1, vezes a razão que é 2. Fase distributiva vai ficar 1 mais 2n menos 2. Então tem aqui 2n menos 1. Então 2n menos 1 é o meu último termo. Com isso, aqui no meu Sn, vocês lembram a fórmula? A1 mais AN vezes n dividido por 2. Isso vai ser igual a 196. Beleza? Então agora o A1 que vale 1, o AN que vale 2n menos 1, tudo isso dividido por 2, vezes o n que a gente não sabe, é igual a 196. 1 menos 1 cortei, 2n com 2 posso cortar, então vai ficar n vezes n, vai dar n ao quadrado, né? Se n ao quadrado é igual a 196, eu tenho que o meu n é igual a 14. Acabou a questão? Não, eu achei o n. Meu AN é 2n menos 1, não é isso? Então vai ficar 2n menos 1. Então vai ficar A14 é igual a 2 vezes 14 menos 1. 2 vezes 14 vai ficar 28 menos 1, 27. Então, o volume do último cara é 27. Lembrando que o volume, a fórmula de um volume é A ao cubo, não é isso? Fórmula de volume do cubo. Então vai ficar A ao cubo é igual a 27. Então, meu A é igual a 3. Como ele quer a área total, que é 6A quadrado, então eu tenho que vai ficar 6 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 6 vezes 9, 54 centímetros cúbicos. Beleza? Então, nosso gabarito, letra alfa. Safo? Dúvidas, pessoal? Questão legal, hein, cara? Gostei dessa questão, hein? Envolve PA. Aconchegante. É uma boa questão para cair. Vou mentir para você, não. E se por cair, algum cara, esse modelo, se cair, é um modelo que vocês não podem errar. O que acontece? Prova de oficial, eu confesso para vocês que não existe questão fácil. Não tem questão fácil. O que existe é questões fáceis para vocês. E aí o que acontece? Vocês têm que tornar algumas questões fáceis para vocês. Essa questão não é uma questão difícil. Ela é trabalhosa. ΔV. Cara, então, ΔV subiu para 39, beleza? Pediram aí para eu explicar no privado. E aí subiu para 39. O que acontece? Se você subiu para 39 centímetros, a minha altura, perdão, eu aumentei 2 de altura. Então, qual foi o volume que foi acrescido aqui? Foi esse volume azulzinho, que também vai ser um paralelepípedo, onde eu tenho 7 de dimensão, 14 de dimensão e 2 de altura. Então, calculei aqui direto. Ao invés de eu pegar e fazer o total menos esse. Beleza? Ô, Assis, Fala comigo. sabe uma questão que cai pra caramba? Caiu ano passado, deu errei porque eu sou burro. Tira a print aí. Vai, fala. Qual? É uma esfera, aí ele pega um cone e coloca em cima da esfera. E ele quer saber o bagulho dentro do cone. Ele tá só O cone só um em raio. cima da esfera ou o cone dentro da esfera? Em cima da esfera. Aí você tem que fazer uma semelhança de triângulo. Ah, então você está falando um cone circunscrito na esfera. Isso. Isso aí Ah, caiu na AFA, né? Do ano SpaceX, passado. AFA, SpaceX, AFA cobra direto. Pô, isso aí já é batido, mano. Caraca, cara. Pô, isso aí já é batido, cara. Isso aí tu traça. Eu acho que teve uma vez que eu fiz uma revisão com vocês que eu fiz uma questão desse tipo. Caraca, eu sou muito bom de memória. Teve uma vez que eu fiz uma revisão com a galera da Oficial de São João que eu fiz. Acho que foi uma das minhas primeiras aulas. Sim. Vocês ainda estavam mexendo no acelerado. E aí. Acelerado. E aí o que acontece? Eu fiz uma questão dessa, eu lembro. Cara, eu apliquei semelhança e mostrei. E aí foi onde eu comecei a falar. Ali que eu comecei a surgir com essa parada de sempre traçar o raio em ponto de interseção. Foi ali que eu comecei a ensinar isso aí. Sempre. cara, eu fiquei muito nervoso na prova. Tipo assim, no início da prova eu tava nervosão. Aí eu deixei pra fazer ela no final. Faz a próxima aí.
eu peguei uma quantidade de questão boa, mas nessa questão aí eu não consegui fazer. Eu tava fazendo tudo semelhante, tudo certinho. Aí no final tudo tava dando errado, não tava dando nenhuma resposta, eu não tava entendendo Pô, nada. não era uma questão difícil. A propósito, eu vou pedir a vocês que vocês vão ter cálculo com tio Alexandre. Quando vocês tiverem derivada, vocês me avisem, por favor. Quando vocês tiverem integral também, porque a gente sempre pode ter aí dentro de geometria, principalmente, geometria espacial, geometria analítica e geometria plana, derivada integral. E aí, quando vocês tiverem, eu vou botar. Quando vocês tiverem limite, eu também vou colocar. Claro. É só quando vocês tiverem. Faz a 2 aí. Tempinho para fazer a 2. Vamos lá? Pode. Só um cidadão conseguiu fazer. Ó, as medidas em centímetros das arestas de um bloco retangular. Bloco é paralelepípedo, tá? Então, temos aí um paralelepípedo. Vamos desenhar um paralelepípedo. Ó, o paralelepípedo aí, ó. Quase certo. Vamos lá. As medidas, em centímetros das arestas, então, né, A, B e C, são as raízes da equação polinomial. Caraca. Então, eu vou ter aqui, ó, A, B e C. Vão ser raízes dessa equação. X ao cubo, menos 14x ao quadrado, mais 64x, menos 96, igual a zero. Denominando-se RST, essas medidas. Então, não é ABC, né? É RST. RST. Se for construído um novo bloco regular com arestas R-1, S-1 e T-1, então aqui eu vou ter um novo bloco regular, né, um tanto menor, com arestas sendo S-1, R-1 e T-1. Deixa assim mesmo. Então vai ficar R-1, S-1 e T-1. Ou seja, cada aresta medindo 1 centímetro a menos que a cada bloco anterior. A medida do volume desse novo bloco será D. Cara, o volume desse bloco será o produto das dimensões, né? Vai ficar R menos 1, S menos 1 e T menos 1. Fazendo distributivo, vai ficar RS menos R, menos S menos com menos mais 1, igual a T menos 1. Agora, RS com T e RS vezes menos 1. Então, vai ficar RST menos RS. Menos RS vezes T vai ficar menos RT. Menos R com menos 1 vai ficar mais R. Depois, menos ST. Menos com menos mais S. Depois, mais T menos 1. O que aconteceu? Eu tenho aqui, ó, RST. E aqui agora eu tenho uma soma 2 a 2. Soma não, perdão, uma subtração 2 a 2. E aí depois aparece uma soma entre os caras. Então, olha que maneira. Apareceu agora produto. Apareceu menos a soma 2 a 2. E apareceu a soma das raízes normal, menos uma unidade. Certo? Foi isso que apareceu, não foi? Só que esses caras é do RST que a gente consegue encontrar isso aqui. Por quê? Eu sei que o valor do A nesse meu polinômio é 1, o valor do B é menos 14, o valor do C é 64 e o valor do D é menos 96. Para eu calcular a soma das raízes é menos B sobre A. Lembrando que a soma das raízes vai ficar R mais S mais T.
vai ficar menos, o com menos vai ficar mais. 14 sobre 1, 14. Agora o produto é o último cara, né? No caso o D, só que vai ficar menos o valor, porque é um expoente ímpar dividido por A. Menos com menos vai ficar mais, né? Então eu tenho RST, que é o produto. Menos com menos vai ficar 96, dividido por 1 vai dar 96. E a soma 2 a 2 é o valor do penúltimo coeficiente, né? Que é o 64, dividido pelo primeiro. No caso vai ficar C sobre 1. C sobre A, perdão. Então vai ficar 104 sobre 1. Vai dar 64. Aqui agora, então, os valores, né, do meu volume vai ser o produto, que é 96, mais menos a soma, 2 a 2, mais S, que é a soma de tudo, que é 14. Então aqui vai ficar mais 14 menos 1. Beleza? Então isso aí agora tá dessa forma. Eu tenho aqui, ó, 32. 32 mais 14 vai ficar 46 menos 1. 45. 45, nosso gabarito. Letra brava. Tranquilo? Dúvidas, questões? Envolvendo polinômio, né, cara? Se você, por acaso, tivesse R mais 1, S mais 1, T mais 1, ou qualquer uma dessas que seja valor numérico, considero você sempre se atentar ao que ele queria. Eu sabia que ele queria o produto, então já fiz logo o produto. Por que que eu não... Por que que eu não pensei em achar as raízes aqui? Porque, cara, é uma equação de terceiro grau, você não vai achar as raízes. Só se você tiver uma informação extra sobre as raízes que você acharia. Então, por conta de eu não ter, então não me atentei a achar as raízes, eu tentei achar as relações. E aí apareceu lá. Safo? Dúvidas? Eu tentei fazer por Biorufini, mas tipo, uma raiz só foi aceita. Cara, você teoricamente não tinha como tentar sair por Biorufini, porque você não tinha um cara para aplicar Biorufini. Você tem que ficar testando raízes. E, pô, não era isso que ele queria. Ele queria um cara direto, ele não queria as raízes. Se você queria um cara direto, que era o produto desses três, faz o produto desses três, cara, e vê o que vai dar no final. É igual questão de produto notar. Você vai fazendo e vai vendo o que dá. Não é assim. Caraca. Não é assim. Você tem que saber o que você quer primeiro. Fala. Chora. Foi a primeira coisa que eu pensei, cara. Que o volume é o produto das dimensões, então é o produto das raízes logo. O problema é que ia ficar R-1, S-1 e T-1, né? E aí eu vou subtrair um de... vou subtrair 3. É, Não, calma. 91. Ser precoce. Passa aí. Fechado nossa aulinha de prisma, tá, pessoal? Semana que vem vamos entrar aí com pirâmide ou cilindros. Porque aí acho que cilindros é bem parecido com prismas, né? A única diferença é que o polígono é uma circunferência. Mas enfim, Beth, fechado, tá? Pessoal, agradeço. Ok. Fala. Eu nunca consigo me lembrar da fórmula do tronco da pirâmide. Ela é bem útil. Bzão mais Bzinho mais raiz de Bzão Bzinho dividido por 3. Pensa, é o produto Mas tem notável... Bzão ao quadrado, não. Bzão ao quadrado, mas... Não, isso aí Sobre você está 3. confundindo com raio ao quadrado. Bzão. É o volume do Ah, tá. tronco do cone, Mas é uma parada dessa aí. Bzão mais Bzinho, que seria a área da base maior e a área da base menor, mais raiz quadrada de Bzão Bzinho, pô, é a soma mais a raiz quadrada do produto, dividido por 3. É a soma mais a raiz quadrada do produto. Sim, entendi. Enfim, pessoal, tamo junto. Já é? Valeu, é nóis. Até segunda-feira. Abraço. Valeu, mestre. Valeu, Thiago. Valeu, Tchau, Beth. queridos. Obrigado. Até. Boa tarde. Tchau, tchau.